A solução do problema de torção de barras prismáticas retangulares é encontrada analiticamente aplicando-se dois métodos de análise. O primeiro leva em conta a abordagem introduzida por Saint-Venant, já vista, que utiliza componentes de deslocamento associados a uma função de empenamento e que conduz à solução sob forma de equações diferenciais de Laplace. Já a abordagem proposta por Prandt, como demonstrado, adota o conceito de analogia de membrana à função tensão associada e que produz resultados por meio de equações diferenciais de Poisson. Os métodos de solução analítica são de prática aplicação quando a seção transversal da barra em análise é regular e de condições de contorno homogêneas. Caso contrário, é necessária a adoção de soluções numéricas. Daí nós dispomos das séries e das modelagens por elementos finitos. Então, o que consta na teoria da elasticidade são expressões matemáticas que só permitem o cálculo dessas resultantes de cisalhamento na metade do maior lado do retângulo, ou da seção transversal do perfil submetido a momento torsor. Então veja que pelas séries de Fourier, eu obtive na metade do menor lado valores bem mais altos, porque essas expressões estão adaptadas para a metade do maior lado. Timoshenko propõe uma outra abordagem, também conhecida, esse gráfico, inclusive, é bastante conhecido, onde mostra a distribuição de tensões de cisalhamento na seção transversal retangular submetida à torção pura, e a gente observa que as máximas tensões ocorrem na metade do maior lado e na metade do menor lado. E, mais uma vez, na metade do menor lado, as tensões são muito altas, sendo que na metade do maior lado elas são convergentes. Trefs, um outro pesquisador que também consta da teoria da elasticidade, apresenta outras expressões onde os resultados também convergem para a metade do maior lado e estão bastante altos para a metade do menor lado, comparado com as teorias que já discutimos, como a do professor Nash e do professor Glinka. Esses valores serão comparados com o método dos elementos finitos, que trata da mecânica dos sólidos deformáveis, que, a meu ver, é um procedimento matemático mais próximo da realidade. E o que diz o método dos elementos finitos? Inicialmente, eu trago aqui algumas imagens de uma modelagem tridimensional realizada no ambiente do ANSYS, com um elemento de sólido hexaédrico, onde eu tenho aqui dois perfis, duas placas de base, onde eu tenho duas chapas soldadas entre si por um cordão de solda, uma solda de filete, e uma delas é vertical, submetida a um momento torsor, sendo que a base está restringida à translação. E eu já sei que no método dos elementos finitos, que retrata a mecânica dos sólidos deformáveis, a altura da chapa vertical ela vai influenciar. Então, observe que eu tenho uma junta T, onde o comprimento L, aqui eu também vou variar, para ver a flexão predominando. Lembro que em peças maiores, de comprimento de solda maiores, supostamente, a flexão predomina. E em peças de comprimento de solda menores, o cisalhamento predomina. Lembrando que no método dos elementos finitos, como eu estou com elementos de sólido hexaédrico, a teoria nos garante que somente se mobilizam 3 graus de liberdade de translação. Então, como eu tenho 8 nós, nós estamos falando aqui de uma matriz de rigidez com 24 graus de liberdade de translação. Então, um elemento com 4, 5 mil, uma estrutura com 4, 5 mil elementos, é impossível se fazer qualquer verificação na mão. Então, é preciso
avaliar o problema à luz de um software como o ANSYS. Com modelagem geométrica, a aplicação das condições de contorno, o carregamento, isso é muito simples. O difícil é o teste de convergência de malha, porque é preciso se aproximar do que prescreve a teoria da elasticidade, haja vista que nós estamos em regime elástico linear. Então, nós, em primeiro lugar, precisamos conhecer a resposta pela teoria da elasticidade, por isso é que nós fizemos essa abordagem inicial, com base nas teorias existentes na literatura, para poder depois, por meio do método dos elementos finitos, encontrar alguma convergência entre valores. O que não se permite é você já trabalhar com métodos de elementos finitos sem ter ideia para onde vai as resultantes, os resultados finais. O teste de convergência de malha, inclusive, é uma forma de garantir que o nosso resultado está coerente com a teoria da elasticidade. Na medida que obtivermos valores convergentes com uma determinada tolerância, aqui eu estou buscando algo em torno de 10 a menos 3, eu entendo que é uma convergência satisfatória, eu poderia adotar esse valor como a minha resultante correta. O problema é que o teste de convergência de malha não é simples. E se observarmos aqui, eu apresento aqui uma seção transversal do modelo de sólido e vou diminuindo o tamanho da malha. E chega um ponto que, se você não tiver uma máquina com muita memória RAM, o processamento ou fica demorado ou trava. O ANSYS dispõe de algumas ferramentas, entre elas o comando Multizone, que permite que você aplique o teste de convergência de malha só nas extremidades. Observe que eu estou reduzindo aqui a malha, o tamanho da malha de 4 para 1 milímetro e obtendo aqui uma certa convergência de resultados de tensão de cisalhamento máxima. Eu reduzi ainda mais o tamanho da malha e observe que com essa seção transversal, o que eu quero é o ponto na metade do cordão de solda, na metade da largura do cordão de solda. Há dificuldades em encontrar esse ponto de tensão máxima, como foi possível na parte analítica, digamos assim. Uma ferramenta muito interessante que o ANSYS disponibiliza é a esfera de influência, onde em determinados vértices da estrutura eu localizo essa esfera e posso variar o tamanho da malha de dentro para fora. Aqui se vê as esferas de influência bem claras e nessas imagens, com o modelo sob efeito do carregamento do momento torsor, eu encontro do lado esquerdo são as tensões normais de cisalhamento e à direita as tensões tangenciais. Como se trata de um problema de torção pura, e pela teoria da elasticidade nós só dispomos de duas componentes de tensão, como foi visto, o método dos elementos finitos nos dá 9 componentes de tensão. E eis aí a razão dos pontos de tensão máxima se situarem na metade do menor lado, ao invés da metade do maior lado, como aponta a teoria da elasticidade. Inclusive, a teoria aborda o caso como se as duas extremidades onde a peça está submetida a conjugados, a momento torcedor, elas estão livres para rotacionar. Não é o caso aqui. Aqui a base está fixa, soldada na chapa horizontal. Então a teoria da elasticidade não seria adequada para efeito de comparação, mas é o que dispomos da literatura. E nós precisamos comparar com o que existe. Então, observe que eu tenho três componentes de tensão normal à esquerda e três componentes de tensão tangencial à direita.
São 9 componentes, sendo 3 cisalhantes simétricas, nos dando 6 valores. Ainda assim, é muito mais do que as únicas duas tensões de cisalhamento que nós obtivemos da teoria da elasticidade. Então, é por isso que os pontos, a localização do ponto da resultante de tensão máxima não se situa na metade do maior lado, e sim na metade do menor lado. E aí você pode argumentar, ou então quer dizer que a teoria está errada? Não é isso que eu estou afirmando. O que eu estou afirmando é que o método dos elementos finitos retrata o problema à luz da mecânica dos sólidos deformáveis. E eu disponho de mais componentes de tensão. Observe, inclusive, os resultados do problema, onde Nash é a cor verde, isso para metade do menor lado. Glinka é essa cor aqui, um azul escuro, elipse, um azul mais claro, a analogia de membrana verde. E eu fiz várias simulações variando-se a altura da chapa vertical. E observe que se a altura da chapa vertical for 60 milímetros, ela já fica mais distante. E à medida que eu vou diminuindo a altura da chapa vertical, a tensão vai diminuindo, se aproxima mais de Glinka e da analogia de membrana. Observe que a solução do problema da torção de barras prismáticas não é simples. A teoria da elasticidade aponta uma resultante de cisalhamento na metade do maior lado, diferentemente do que afirma o método dos elementos finitos, que aponta essa resultante na metade do menor lado. Além disso, a altura da chapa vertical interfere na resultante de cisalhamento. Então, é preciso pesquisa, estudos para encontrar uma proposta de formulação analítica que traga alguma luz para esse problema. Nash e Glinka parecem estar no caminho. No entanto, o primeiro usa a teoria de flexão subsidiariamente e o seguinte, a teoria de torção. Na próxima videoaula, traremos mais luz para essa questão. Até lá!